para o tema Desafios na pesquisa em saúde e espiritualidade em religiões africanas, Ronilda Iakemi Ribeiro. Ela é etnopsicóloga, doutora em psicologia e antropologia da África Negra pela USP, pesquisadora da UNIP e professora sênior da USP, coordenadora do Grupo de Pesquisa Estudos Transdisciplinares da Herança Africana, do CNPq-UNIP, membro do Grupo de Trabalho Psicologia e Religião, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, e do coletivo Coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade, representante da UNIP no Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, SJDC-SP, patronesse do Egbé, Omó, Oduduwa do Brasil e a Lorixá, religião tradicional Yorubá, professora Iakemi. Obrigada, Marcelo. Bom, saúdo a ancestralidade dessa casa que nos acolhe, saúdo a ancestralidade de cada um de nós aqui presentes, saúdo o Ori, eu superior, de cada um de nós aqui presentes. E estou muito grata à presença de todos e à excelente organização na qual o Marcelo teve um especial papel. Está perfeito, eu estou achando maravilhoso a maneira como essas peças vão se encaixar hoje. Para a minha apresentação, eu não sei se está muito perto da boca, não? Tá bom? Para a minha apresentação, eu tenho que fazer um certo preâmbulo, porque muita coisa da tradição judaico-cristã é conhecida, mas a África, sobre a África e as coisas africanas, as coisas de África, paira um silêncio muito pesado. Então, muitas vezes eu chovo no molhado, porque eu me vejo obrigada. Sempre tem alguém que nunca ouviu falar disso. Vamos ver se eu acerto. Acertei. O que eu vou dizer não é da minha boca. É da boca de A, que o deu a B, que o deu a C, que o deu a D, que o deu a E, que o deu a mim. Que esteja melhor na minha boca do que na boca dos que me antecederam. E que esteja ainda melhor na boca dos que me sucederem. Então, quem eu sou já foi contado. Eu organizei essa apresentação em 3 tópicos, que eu vou dar esse índice geral para vocês não dizerem, nossa, será que falta muito tempo para acabar esse negócio? Então, no tópico 1, eu vou fazer um panorama das religiões brasileiras afrodiaspóricas. Tópico 2, vou falar da religião tradicional iorubá. E o tópico 3, o tópico central, o tema central do nosso encontro. Então, vamos ao tópico 1. Nós vimos que as religiões no Brasil foram classificadas pelo IBGE em 21 categorias, que nós sabemos que não esgota a categoria, o número de religiões praticadas nesse país, que é um tesouro maravilhoso, né? Não sei se há outro país que reúna tantas práticas distintas, né? Católica, evangélica, outras cristãs, outras religiosidades cristãs, espiritualista e espírita, umbanda, candomblé, outras declarações de religiosidades afro-brasileiras, judaísmo, hinduísmo, budismo, novas religiões orientais, aí dentro é um outro pacote, né? Outras religiões orientais, islamismo, tradições esotéricas, tradições indígenas, outras religiosidades, sem religião não determinada e múltiplo pertencimento. Aqui nesta tabelinha do IBGE, para a gente prestar um pouquinho de atenção na coluna de 2010 e na linha das religiões afro-brasileiras, vocês veem que o IBGE identifica como menos de 0,5% da população brasileira praticando religiões de matrizes africanas. E nos anos anteriores a coisa não está muito diferente. É lógico que esse dado é altamente questionável. Por quê? Porque a presença africana no Brasil
é muito significativa. Dos 517 anos de história do Brasil, 350 vividos em regime de escravidão. Lógico que as várias etnias que foram trazidas para o Brasil contribuíram com saberes relativos a desenvolvimento e cura. E a cura, como nós vamos ver, não considerada somente do ponto de vista físico e psicológico. É um dado surpreendente que foram trazidas para o Brasil cerca de 100 etnias negro-africanas. Algumas conviviam nas senzalas e já foi havendo uma mestiçagem simbólica, né, no interior das senzalas. Isso, a gente sabe que vieram altos sacerdotes, foram trazidos, não vieram, né? Reis e altos sacerdotes, então esse magnífico tesouro de saberes ficou incorporado ao nosso patrimônio simbólico. Dos 10 milhões de africanos trazidos, arrancados de África, 40% foram trazidos para o Brasil. Então, quase metade. A escravidão no Brasil foi a que mais perdurou, 110 anos a mais do que a escravidão nos Estados Unidos. E as religiões brasileiras que resultaram dessa convivência desses grupos étnicos no Brasil? Vocês veem que tem destaque no IBGE, o candomblé e a umbanda, né? Normalmente, quando a gente faz as pesquisas, focaliza candomblé e umbanda. O candomblé, embora ainda haja até candomblecistas que considerem que seja uma religião africana, é uma religião brasileira, porque ela já resulta da mistura de conhecimentos de distintas etnias, né? Então, você fala do candomblé Jejinagô, Quetonagô, Jexá, candomblé de caboclo, candomblé... Tem os bantos, né, e os sudaneses que se misturaram, né? E a umbanda, que nasce cerca de 90 anos depois do candomblé, ela vai acrescentar a esse patrimônio também as tradições indígenas, o conhecimento kardecista, o cristianismo, o budismo, e tudo que chegar é incorporado. Então, você vai num terreiro de umbanda tradicional, você vai ter lá um congá, um altar, que tem absolutamente de tudo, né? Então, é um sistema aberto, um formidável lugar de encontro religioso. Agora, outras práticas de matrizes africanas que também não esgotam, estão aqui enunciadas. Babassuê, adiante está o estado, né, os estados onde é praticado. Batuque, cabula, catimbó, puto, egungun, encantaria, omolocô, quimbanda, tambor de mina, terecô, umbandaime, que já misturou a umbanda com o santo daime, negada toma a ayahuasca e depois vai incorporar os orixás, umbandomblé, que já misturou a umbanda com candomblé. Eu, nas práticas africanas, nasci numa casa de umbandomblé. Xambá e Xangô, entre outras, né? E mais recentemente, nos últimos cerca de 25, quase 30 anos, está se ampliando a prática da religião tradicional iorubá, que então é uma das matrizes das afrodiaspóricas, também é conhecida como ifaísmo ou culto a Ifá. O principal núcleo está em Mongaguá, e que tem por liderança religiosa um doutor em sociologia da USP, que é o Babalorixá King, que fundou o templo, lidera o templo e todo ano traz cerca de 14 anciãos africanos, sacerdotes, muito competentes e capacitados para fazer a iniciação nessa religião de brasileiros de várias partes do Brasil e também de europeus que vêm de diversas regiões da Europa. Isso aqui é só uma imagem do templo. Eu estou mostrando mais, o templo é Plim Plim, é o nosso templo, tá? Estão todos convidados, fica em Mongaguá, né? Então, a religião tradicional iorubá é uma das religiões tradicionais. E nós vamos ver aqui que vai ser muito útil para a nossa compreensão disso que eu vou apresentar, exatamente o conteúdo das palestras anteriores, né?
O território iorubá é Nigéria, Togo e República do Benin. A concepção africana de universo, tempo e pessoa, ela está presente em todas as religiões tradicionais africanas, né? Então, nós vamos considerar rapidamente essas concepções, lembrando que concepção de tempo, universo e pessoa varia de lugar para lugar e de momento histórico para momento histórico. A concepção de universo é basicamente essa. De Deus a um grão de areia, o universo é sem costura. Cada elemento ligado a todos os demais, de modo que você toca um ponto e faz vibrar o todo. Isso acarreta uma responsabilidade muito grande por cada ato, por cada pensamento que é entendido como interferindo em diversos pontos dessa rede. O mundo visível manifesta o mundo invisível. Uma força, poder ou energia permeia tudo. Essa força em Yorubá é designada Axé. Então, quando as pessoas se saúdam dizendo Axé, estão desejando que você esteja impregnado, carregado dessa força. Relativamente ao tempo, é lógico que a existência pessoal é entendida como transcorrendo no tempo, mas não é uma percepção do tempo, de um tempo linear, mas sim de uma corrente eterna que flui através das pessoas ao longo das gerações, de modo que cada um de nós é elo de uma corrente geracional. Essa é minha neta. Fiz tanto esforço, gente, para ter uma filha negra. Juro, foi um esforço enorme para eu conseguir já em idade avançada. Aí ela casa com um cara branco e deu nisso. Nasceu uma criatura mais branca que eu. Bom, embora haja preocupação com o futuro, as ações são muito orientadas pelo passado, pelos heróis míticos, pelos antepassados. A pessoa é entendida como uma parte física e outras imateriais, que relacionam-se entre si, naturalmente. E esse indivíduo, que é um sistema biopsico, sócio-espiritual, ele mantém contínuas trocas energéticas no plano social e no plano espiritual. Então, de fato, a gente entende tudo como o encontro de campos energéticos, vamos dizer assim. Cada indivíduo tem uma consciência muito forte de pertencer à coletividade. Representações de escultura como essa que vocês estão vendo aqui, são bem expressivas disso. Você vai ver uma escultura iorubá, você vai saber que é do povo iorubá. Você não vai saber o nome da pessoa, do indivíduo iorubá que fez aquela escultura. Essa consciência de supremacia do coletivo sobre o individual expressa nisto, sou porque somos e por eu ser somos, a gente encontra nos nossos estudos de sociologia. É mesmo, o grupo depende da minha existência depende do grupo. Mas, para eles, é uma vivência muito intensa dessa realidade. Então, ao coletivo se atribui tanta importância ou mais do que ao individual, inclusive na questão da saúde. Então, o que é felicidade para esse povo? Felicidade é ser forte. Ser forte é estar carregado de axé. Felicidade é ser saudável. Mas a noção de saúde, de doença e de cura é distinta daquela a qual nós estamos habituados, porque inclui o bem-estar físico, as condições socioeconômicas, boas relações de amigos, boa vida conjugal e familiar, de modo que dor no bolso também é doença passível de tratamento. Então, o homem saudável, ele não é só o que tem saúde física. E como a saúde envolve a troca de energias com o entorno tem que estar também bem cuidado. Eu acompanhei uma vez durante um tempo, um trabalho de uma santeira cubana. Ela ia fazer uma limpeza energética de alguém, ela ia para a casa dessa pessoa e a faxina era total, né? Entrava o cachorro, o papagaio, as paredes, era bate-folha para todo lado, não era só na própria pessoa, né? Todo desequilíbrio
é considerado desequilíbrio energético, identificável em algum dos planos mencionados e passível de tratamento. E a palavra Ogum, não é Ogum, Orixá Ogum, não, é Ogum, designa ao mesmo tempo medicina e magia. Medicina tradicional e magia não são dissociáveis. Aliás, o aspecto religioso está embutido aqui também. A indispensável comunicação com o invisível vai se dar por meio de sonhos e de fenômenos da sincronicidade. Eu acho que a coisa que mais me apaixona nessas religiões é a importância atribuída, a confiança atribuída ao fenômeno do acaso significativo. Eu vou decidir a minha vida a partir do que a queda dos búzios vai me dizer. Porque eu acredito, falando como religiosa, né, eu acredito que a queda dos búzios vai estabelecer sincronicidade com a configuração da minha existência e vai poder me indicar caminhos. Essas sincronicidades, então, aparecem nas consultas oraculares e nos chamados encontros no caminho. Encontros casuais. Você vai num certo lugar e encontra uma certa pessoa por acaso e aquilo tem um sentido na sua existência. Então, tanto os diagnósticos como os prognósticos são realizados por meio de jogos oraculares. Eu acho que o mais divulgado é o jogo de búzios, que entre os iorubás chama Erindilogum, jogo dos 16 búzios. E eles usam também a corrente divinatória de Fá, que daí já é uma busca mais profunda do conhecimento do destino do ser, e só é realizado por Babalaos, que é o mais alto, o sacerdote da mais alto posto hierárquico. Então, o jogo oracular possibilita realizar diagnósticos e prognósticos e recomenda procedimentos de prevenção ou cura. Essa parte aqui, só essa parte aqui é uma coisa extraordinária de como é feita essa leitura, né? Promove-se, então, a prevenção e a cura. Por meios ritualísticos, podem ser os ebós, que são oferendas, sempre envolve comida. Pode ser iniciação em orixás. Esses desenhos do Caribé são maravilhosos, né? São super clean, maravilhosos. E as iniciações de ebós são apenas alguns dos muitos recursos, né? Agora, entramos no tópico 3, eu vou precisar beber água, senão eu vou precisar de um babalaô aqui que me socorra. Falando um pouquinho das pesquisas acadêmicas, sobre esse tema que é o foco realmente do nosso encontro, né? A questão é, quando você vai fazer pesquisa acadêmica sobre esses temas, você está servindo a dois senhores? Então, eu vou contar para vocês rapidamente a minha trajetória. No mestrado, eu resolvi estudar ilustrações em literatura infantil. Eu fui orientada por um professor que trabalhava com a primeira força da psicologia, que é a psicologia mais positivista, né? O que eu pretendia conhecer e que me apaixonava era a beleza das ilustrações dos contos de fada, né? Então, aquelas coisas lindas, maravilhosas, que de fato eu queria tocar o suprassensível, né? O intocável, o sagrado já, a transcendência, embora eu não tivesse consciência disso. Então, o professor disse para mim, a gente pega 90 criancinhas, coitadinhas, aplica nelas os testes psicológicos, depois nós vamos estudar, vamos quadricular aí umas ilustrações de livro infantil, reunir os dados, tabular os dados, não tinha prazo, também não tinha computador. Então, eu demorei 7 anos para fazer esse negócio. A gente não ri não, que é para chorar, viu? Sabe a parte boa disso? Eu devo ter economizado umas 5 encarnações nessa queimada de karma, sabe? As criancinhas, umas 7 ou 9. Tadinho, foi um horror aquilo. Agora, a ilustração, para você poder trabalhar com ela, tinha que ter simplicidade de traços. Eu espero que vocês possam ir fazendo as associações com as investigações que a gente quer fazer sobre espiritualidade. Com limitação no uso de cores
e tinha que fazer um tratamento científico das ilustrações. Então, eu podia estudar uma ilustração dessas. Onde é que está o negócio? Está aqui. Podia estudar essas? Não, tinha que ser assim, né? E daí pegava essas coisinhas aqui e quadriculava. Daí eu tinha que olhar dentro de cada quadrinho desses, se o traço era redondo, circular, reto, e se a cor era verde, amarela ou vermelha, depois tabular todo esse negócio. Bom, o que eu pude tirar de conclusão é que o objeto de encantamento, o que é sagrado, não pode ser fragmentado e não se entrega a olhos despreparados. Ele se esconde e não se apresenta para o racional. E daí eu tenho uma notícia péssima. Eu produzi lixo acadêmico, mas eu acho que mais péssimo a gente saber que tem um número expressivo muito, muito grande de pesquisadores alimentados com bolsas e tudo que produzem lixo acadêmico. Mas tem uma notícia boa, ninguém leu. Que também é o que acontece, graças a Deus, em geral. Aí no doutorado, eu falei, bom, tenho que estudar essa coisa da sociedade Yorubá, cultura Yorubá, e inventei essa história do estudo de envelhecimento feminino no Brasil e na Nigéria, estudo de atitudes frente ao próprio envelhecimento, e daí eu já pude utilizar a antroposofia, foi um passinho, né? E psicologias de terceira e quarta força, que falam já do existencial humanismo e das transpessoais. Depois, na antropologia, avancei mais um passo e fui ver o outro extremo da vida feminina, que é gestação e parto, e pude usar já elementos dos corpos de conhecimentos negro-africanos. Então, os desafios próprios de pesquisas sobre espiritualidade é que a gente tem que lidar com os fundamentos epistemológicos da investigação e buscar recursos metodológicos adequados. E a gente vai estar servindo dois senhores, sim. Porque o senhor Prata, que é o senhor das tradições acadêmicas positivistas, tem um império que se estende por todo o território do pensamento lógico-causal, com bens que advêm de um percurso percorrido pela lógica euclidiana e pensamento positivista, e que pôde construir, continua construindo, grandes e belos edifícios nos campos do conhecimento. E tem o senhor Ouro, que é o reino do conhecimento religioso tradicional, cujo império inclui bens do pensamento lógico-causal e riquezas do pensamento analógico e sincronístico. E o percurso desse senhor é percorrido pela intuição, imaginação, inspiração e processos iniciáticos, entre outros. Bom, o diálogo necessário se estabelece entre senhores, esses dois senhores, em todas as oportunidades que surgirem. E se nós entendemos saúde do ponto de vista africano, saúde e espiritualidade são indissociáveis. Então, todo estudo de saúde é um estudo de espiritualidade quando a gente está nesse âmbito. Então, resta uma questão fundamental sobre a qual nós temos que refletir para traçar rotas de pesquisa. Espiritualidade supõe a existência de fenômenos transcendentes como objeto possível e passível de conhecimento. Mas a laicidade da ciência não pode ser ignorada nem desprezada, porque ela é por natureza laica. Então, nós temos que fazer exclusão metodológica do transcendente. Então, inspirados pelo princípio dos direitos humanos e tendo por finalidade promoção da saúde e dignidade humanas, como nós vamos superar esse impasse? Eu não sei responder, lógico. E é exatamente por isso que nós estamos aqui reunidos em busca dessa e de outras respostas. Nós nos reunimos neste campo de debates e em outros. Parte dos debates se desenvolve em grupos interreligiosos, como fóruns municipais de Limeira, de Santo André e tantos outros, como esse fórum estadual recentemente criado na Secretaria de Justiça. E parte dos debates é desenvolvida
em grupos de diálogo sobre a relação da ciência com estes outros saberes. Então, alguns exemplos. O GT Psicologia e Religião, da Associação da ANPEP, a gente, a cada 2 anos, reúne a nossa produção e publica num livro. Esse é o último que saiu, Morte, Psicologia e Religião. O Coalizão Interfé, e estamos aqui, né, reunidos, produzindo saber, conhecimentos, trocando, compartilhando. E o LAICRES, que está ainda em processo de criação, que é o Fórum Brasileiro Laicidade, Ciência, Religião, Espiritualidade, Saberes Tradicionais e Novas Epistemologias. Já pode sair e pegar o certificado. Quando você acaba de falar o nome do fórum, já completou o curso de extensão. O LAICRES é a reencarnação do Diverpsi, que era um grupo que funcionou durante 4 anos, oficialmente durante 3, no interior do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, liderado pelo Luiz Eduardo Valiengo Berni, formidável líder. Desse nosso trabalho no CRP, saiu uma coleção com 3 volumes, e são 93 capítulos. Está disponível no site do CRP, para download. E para avançarmos no diálogo saúde e espiritualidade, eu não vejo outro caminho que não seja o dessa participação em grupos. Por isso, se você tem interesse em permanecer ou prosseguir nesse debate, escolha um grupo, associe-se e participe dessa construção. Muito obrigada pelo encontro.